Vamos lá, então, eu vou pegar até o gancho do Arnaldo no que ele falou desse ponto aí do custo agora na última fala dele, tá? O que os clientes, como que eles enxergam isso, tá? Hoje os clientes acreditados pela metodologia ONA, tá? Então, eu vou mostrar para vocês tanto dos benefícios, o que eles trouxeram, bem como em relação aos desafios. Eu vou passar, então, já que eu tinha mostrado para vocês esses slides, tá? E aí, o que nós fizemos? Olha que interessante, gente. O bacana é a gente parar para ouvir os nossos clientes, né? Então, como eu tinha comentado, das 1.117 organizações, em menos de 24 horas nós conseguimos 345 respondentes. A pesquisa ainda está aberta, então é um resultado parcial, tá? Mas olha só, olha que interessante. O que a gente consegue enxergar aqui? Nós deixamos alguns itens, tá? Para eles selecionarem se eles concordam que esses itens são benefícios aí voltados para acreditação, e nós deixamos um campo em aberto para que eles pudessem relatar outros benefícios os quais eles não visualizassem ali na pesquisa. Então, se a gente for olhar aqui, os 3 itens que mais tiveram aqui a pontuação dos clientes hoje acreditados pela ONA, né, daqueles 345 lá, um pouquinho mais do que eu comentei com vocês, 3 itens ficaram aí com um percentual maior: a padronização dos processos, a segurança dos pacientes e a mudança de cultura. Interessante eles terem, né, relatado bastante aqui a mudança de cultura. Isso é positivo. Que bom que eles percebem que a acreditação auxilia ao longo do tempo nessa mudança de cultura. A padronização dos processos, gente, a metodologia da ONU, ela traz desde o nível 1 uma exigência que as organizações precisam no nível 1, principalmente os processos prioritários, né, estratégicos, já tem que padronizar, já tem que modelar, identificar, fazer todo o mapeamento desses processos. Então, é bem bacana que ela aparece aqui como um item que tem um percentual maior. E a segurança dos pacientes, porque aí desde o nível 1, né, lógico, e o nível 1 a essência é a segurança, mas ela tem que permear até o nível 3 também da metodologia. Bom, esses foram os 3 itens aqui mais pautados. Aí, vamos olhar, eu estava até comentando com vocês antes, né? Então, a gente tem ali, ó, o desenvolvimento da equipe e liderança, são itens bastante importantes que eles entendem que é um benefício que a acreditação traz. Então, às vezes, a instituição ainda não é acreditada, ela opta por buscar acreditação, e isso, a equipe aprende muito, aí gera um aprendizado muito grande para a equipe, né? Sejam entre eles, dentro da instituição, mas também, por exemplo, com a equipe de avaliadores que vem com um olhar externo, né? Aí, a integração das partes foi um outro item aqui que eles pontuaram também, ficou mais de 50%, porque a acreditação ela acaba exigindo que exista uma interação entre todas as partes, sejam elas internas ou elas externas, tá? Então, a gente fala que desde colaboradores, prestador de serviço, fornecedor, porque a própria instituição ela vai acabar cobrando aí a qualificação. Se eu tenho um fornecedor de serviço ou um prestador que ele não tem ainda uma acreditação, mas a acreditação ela vai provocar naquele hospital que ele qualifique aquele fornecedor dele. Então, acaba gerando aí uma mudança de cultura, não só dentro da instituição a qual está passando pela acreditação, mas nas partes interessadas externas também daquela organização, tá? O engajamento dos colaboradores, porque de fato tem que engajar todos, né? Desde a alta administração, média gerência e a ponta, não tem jeito, todos acabam sendo envolvidos. E aí, gente, não é só assistência, operação, processo crítico, administrativo, gestão financeira, liderança, todos são envolvidos, né? Aí acaba, assim, gerando a qualificação de todas as partes. A integralidade do cuidado, como nós até falamos bastante aqui de manhã, da integralidade do cuidado, então é um ponto que eles citaram também. Gerenciamento dos riscos, porque na metodologia tem lá em todas as subseções que eles precisam olhar os riscos, sejam dos processos ou institucionais. Né? A qualificação do modelo de gestão, porque se eu não tenho um modelo de gestão, eu vou ter que definir um modelo de gestão dentro da minha instituição. Então, se eu ainda sou muito incipiente enquanto gestão, ao longo do tempo eu vou qualificando, eu vou consolidando esse meu modelo de gestão. Então, traz esse benefício também. Né? A clareza nas responsabilidades, porque aí começa a ficar muito claro, porque lá na liderança, na seção da liderança, que é a primeira seção do Manual da ONA, em cada subseção, e principalmente na 1.1, ali traz de forma muito clara, por exemplo, quem que é o responsável por prover os recursos dentro da instituição? É a alta administração. Então, quem é responsável pela governança clínica? Está lá na alta administração. Então, a gente acaba, através da metodologia, deixando muito claras as responsabilidades dentro da organização, tá? A otimização dos recursos, sem dúvida, uma maior satisfação de todas as partes interessadas. Agora, olhem que interessante, vejam que interessante, esse slide aqui, eu fiz uma nuvem de palavras em relação ao campo outros que estavam em aberto, tá? O que eu achei interessante aqui, que veio além dos itens que nós havíamos pontuado, então eles colocaram o seguinte, olha, quando a gente consegue
buscar alcançar uma metodologia da acreditação, ela nos ajuda a evitar desperdício, a otimizar os processos, segurança para todos. Então, a gente não está falando só de segurança do paciente, está falando da segurança dos colaboradores, das partes interessadas, né? Ele traz ali uma metodologia, porque é o que a gente fala, né? Quando eu vou qualificar, ou quando eu preciso ter um método, uma metodologia. Isso torna o processo muito mais consistente, né? O crescimento, a valorização profissional. Olha que legal isso, gente. Valorização profissional. Um dos itens também que eles colocaram aqui é a não só valorização profissional, mas até aumento de salário. Porque eles entendem que uma vez que eles estão qualificados, eles começam a ser procurados também no mercado. Então, não só pela organização onde eles estão, mas às vezes as oportunidades no mercado de trabalho eles acabam aumentando e melhorando também. E isso, gente, é um fator que a gente percebe que na prática do dia a dia acontece muito. Cada vez mais, as organizações, por exemplo, quem quer buscar um modelo de acreditação, busca profissionais que já tenham tido alguma experiência. Então, isso aquece o mercado de trabalho para quem quer, de fato, seguir essa carreira na gestão da qualidade e acreditação em saúde. É muito bacana, né? Então, a gente vê a questão da experiência, que ela melhora, né? A busca por melhores resultados, né? A questão da rastreabilidade dos processos, eles colocaram também, não só de insumos e produtos, enfim, né? Uma melhor gestão, crescimento, atualizações. Então, foram todos aqui, uma melhor segurança, um tratamento melhor para o paciente. Então, foram todos os itens aqui que eles colocaram, além do que nós citamos na pergunta. Agora, o que eles responderam quando nós perguntamos o seguinte, tá, e aí, quais são os desafios da implantação da metodologia? Então, nós citamos alguns itens e também deixamos um campo em aberto. Olha o que eles trouxeram para a gente, ó. O que ganhou aqui, gente, foi a cultura, tá vendo? A cultura, ela tá ali com um maior percentual. Então, a cultura, a organização, ao mesmo tempo que eles entendem que acontece a mudança de cultura, ao mesmo tempo ela é o maior desafio. Porque quando eu não tenho uma cultura de segurança, uma cultura de qualidade, fica mais difícil realmente eu implantar um processo de acreditação, né? Mas eles trouxeram, gente, olha, a falta de equipe, que a gente sabe que é uma questão que a gente tem hoje no Brasil, uma realidade em muitas organizações, principalmente lá nas regiões, quando eu comentei lá, né, do percentual de organizações acreditadas, a região norte, nordeste, é onde a gente tem, muitas das vezes, organizações que têm uma equipe muito pequena. Teve uma vez que eu estava dando uma aula e aí uma profissional estava comentando da dificuldade do treinamento, desenvolvimento das equipes, lá de Altamira, no Pará. E aí os colegas assim, nossa, mas então é melhor trocar, porque se você tem um colaborador que você desenvolve, você não consegue ter um resultado diferente, então, né, você não tem opção de trocar esse colaborador. Aí ela falou assim, não, mas se eu trocar, eu não tenho opção no mercado, eu não tenho. Aqui na nossa região, somos nós, e se eu tentar trocar, ou eu não vou conseguir o outro, ou então eu talvez consiga alguém que não tenha nem um décimo desse desenvolvimento que esse colaborador já tem. Então, a gente tem locais, gente, no Brasil, que não tem profissional, e que não tem qualificado e não tem a oportunidade de contratação. Então, tem locais realmente que o acesso, seja uma estrutura ou pessoas qualificadas, é bastante difícil, né? Então, são questões que impactam diretamente. Eles colocaram aqui a questão da estrutura, tá? E aqui é estrutura física, tá? São questões estruturais. A falta do envolvimento aqui é da alta administração. Então, foi um fator importante, ó, ficou com um pouquinho mais de 50%. Então, às vezes, você até tem uma alta administração que diz assim, tá, vamos lá, vamos buscar a acreditação, mas ainda não entendeu o que é isso e a importância. Então, acaba tendo um esforço muito grande de quem está lá na ponta, né, nesse convencimento. Então, eles colocaram que esse é um ponto que é um grande desafio. A falta de líderes, sejam ali líderes à frente dos processos, que entendam também e que estejam engajados. Falta de conhecimento, gente, e existe sim, né? Às vezes, até estava comentando em uma outra sala, às vezes tem lá requisitos dentro da metodologia ONA que eles não entendem o que é. E é realmente a falta de conhecimento. Então, se eu não sei o que é, se eu abro o manual e eu vejo lá um tanto de requisito que eu não faço ideia do que é, a acreditação fica ainda mais distante, né? Por isso que cada vez mais tem profissionais se qualificando, buscando fazer cursos, né, voltados para acreditação, gestão da qualidade e segurança do paciente, para poder auxiliar e ajudar essas instituições, tá? Então, a falta de engajamento da equipe também é um ponto aqui que eles colocaram, ficou um pouco mais de 40%, é um desafio grande, porque se eu não tenho uma liderança desenvolvida, que tenha o conhecimento, consequentemente, talvez eu não vá ter uma equipe engajada dentro da minha instituição.
Esse ponto aqui foi bem interessante. Olha só, falta de grupos ou comitês. Ele não ficou um percentual alto, ó. Aqui, falta de grupos ou comitês é para trabalhar exclusivamente ou então com foco direcionado na gestão da qualidade e acreditação. Ficou aqui em 26%. Então, isso é positivo, né? Porque então significa que então essa estrutura ela está melhor dentro das organizações. Que bacana. E, consequentemente, os profissionais que estão trabalhando nisso estão tendo oportunidade também. Então, isso aqui eu achei legal. A cultura eu já tinha comentado com vocês. E aí, olha aqui, ó, gente. Nós fizemos de propósito, tá? Nós separamos aqui, tem 3 itens no final falando do autoinvestimento. E aí eu vou relatar para vocês o que significa esse autoinvestimento, tá? O primeiro item nós colocamos assim, autoinvestimento indireto da acreditação. Então, o que nós citamos ali? Por exemplo, eu tenho lá uma estrutura física para central de material esterilizado que não tem um fluxo unidirecional. E aí eu vou precisar fazer uma obra para atender, inclusive, a RDC 15. Só que se eu não fizer aquela obra para atender a RDC 15, consequentemente, eu não vou conseguir acreditação. Então, ele entra aqui nesse investimento, tá? Então, investimento indireto à acreditação. É algo que eu tenho que fazer na minha organização, mas que se eu não fizer, eu não vou conseguir acreditar. Então, ele ficou ali em 45%. E aí, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas quando uma organização opta por buscar a metodologia ONA, existe uma taxa que ela paga para a ONA e existe um valor que ela precisa pagar para a IAC, que é o organismo acreditador reconhecido pela ONA, tá? Então, ela tem esses 2 investimentos separados. E aí, esse aqui que está 24,28% é o investimento na taxa da ONA. E o que está em 27,75% é o que está o investimento nesse organismo acreditador credenciado na ONA. Por que nós separamos os 3, tá? É porque muitas das vezes a gente acaba, o ponto que você terminou da tua fala falando do custo, né? A gente acaba associando à acreditação o custo indireto. É natural, gente, as organizações fazerem essa associação. Só que muitas das vezes ela está já há anos com, por exemplo, gente, eu vi isso na prática, assim, uma central de material esterilizado que tinha uma autoclave que já não era mais nem possível fazer calibração. E ela estava lá dentro daquela instituição. O risco que aquela autoclave fornecia para o colaborador era altíssimo, altíssimo. Ou então tinha lá um centro cirúrgico que não tinha as salas adequadas, ou uma emergência que não tinha lá a estrutura física adequada que precisava por legislação. E essa é a realidade, gente, de muitas organizações. Então, isso acaba elevando o custo, por quê? Porque se é uma questão que está impactando na segurança do paciente, ele vai ter que resolver. Não tem jeito, né? Não tem como esperar ou aguardar. E aí, o que eles trouxeram como outros, tá? Outros pontos aqui, fiz uma nuvem de palavras também. Então, o processo da implantação, o esforço do processo da implantação é um grande desafio, eles colocaram. A falta do envolvimento e o conhecimento da alta administração. Eles trouxeram um ponto aqui que eu achei bem interessante, que assim, eles colocaram o seguinte, olha, às vezes eu tenho uma alta administração que quer fazer, mas ela não entendeu a importância, então acaba sendo às vezes uma coisa um pouco imposta, né? Aquela coisa assim, não, nós vamos fazer a partir da manhã, ninguém entendeu muito bem o que é, mas tem que fazer. Aí acaba sendo um esforço muito grande porque ninguém está compreendendo direito o que é. Foi relatado aqui pelo público, tá? A falta de profissionais qualificados, eles citaram aqui a questão da equipe médica, às vezes que não tem o entendimento e aí acaba tendo ainda um esforço maior quanto a isso, né? A falta de processos estruturados, a questão da dificuldade da implantação por falta de entendimento do que aquele requisito ou metodologia está querendo dizer, e outras questões aqui que eles colocaram, o não envolvimento da alta administração, a questão também da remuneração dentro das instituições, a equipe multi que não está envolvida, eles colocaram como outro ponto aqui, a falta da disseminação dentro das instituições. Então, são os pontos aqui que eles colocaram como desafios, além dos que nós citamos. Então, gente, esses slides aqui, essa pesquisa, foram os clientes acreditados que colocaram. Então, não é a Giovane falando da percepção do que ela acha, né? Não é o Arnaldo aqui colocando o que ele acha. Os clientes quem responderam. Então, a gente tem muita oportunidade para trabalhar, né? Por exemplo, atualmente, dentro da ONA, nós estamos rediscutindo o modelo da taxa, o modelo do dimensionamento de avaliadores. Por quê? A gente precisa tornar a acreditação acessível, mas não perder a credibilidade e a qualidade. Né? Então, é um desafio, é um grande desafio. O momento que as organizações de saúde estão é um momento desafiador, em termos de sustentabilidade. Né? Então, a gente precisa dialogar sobre isso e a gente precisa pensar, eu trago muito sempre para dentro de casa, o que a gente pode fazer enquanto organismo acreditador
para melhorar o acesso a essas organizações. Tem organizações, gente, que não tem condições de fazer um diagnóstico organizacional. Só que enquanto ela não fizer um diagnóstico para receber um relatório e ela saber o que está ruim e o que não está, porque às vezes ela não tem essa noção, ela acha que tudo está muito ruim. E aí ela não quer nem dar o primeiro passo, porque na cabeça dela é muita coisa que ela precisa fazer. Só que se ela fizer um diagnóstico organizacional muito bem estruturado, onde ali vai estar direcionando, olha, esses aqui são os seus principais problemas. Ataque aqui primeiro, depois você vai indo nos demais, prioriza isso aqui, a gente direciona a organização. Né? Então, eu sempre trago uma reflexão muito grande para dentro de casa, que eu chamo, né, dentro do organismo acreditador, de como que a gente pode, então, melhorar cada vez mais a metodologia para auxiliar e ajudar essas organizações. Eu acredito que esse é o nosso grande desafio, né? Seja numa revisão da metodologia, definição de método de avaliação, revisão das regras, sem perder a qualidade, a credibilidade da acreditação. Acho que esse é um ponto bastante importante que a gente precisa garantir. Né? Tá? Então, eu queria trazer esse resultado para a gente poder discutir aqui um pouquinho e conversar em relação a também o que o Arnaldo trouxe. Então, obrigada pela atenção aí de todos vocês até aqui. Fico à disposição.